Queridos, a paz do Senhor Jesus, que Ele possa nos falar agora de uma forma especial, né? E eu creio que esse domingo, em que nós temos aqui, por hábito, né, aqui na comunidade, a celebração do culto de primícias, né? Você possa oferecer a sua vida como uma primícia ao Senhor. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Provavelmente não vai ser projetado, né? Porque está com ali a apresentação, mas é um texto curto, tá? Tiago 1,18, apenas um versículo. Tiago 1,18. Amém? Amém ou não amém? Tiago 1,18 diz o seguinte: segundo a vontade, a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos ler de novo? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Pode se assentar, coloque a sua Bíblia no assento. Hoje nós vamos falar aí sobre as primícias no reino de Deus. E toda vez que a gente fala de primícia, vem logo à mente bens materiais, vem logo à mente prosperidade, E muitas pessoas às vezes até pensam, o pastor vai falar de oferta, o pastor vai falar de dízimo, Mas eu queria que você entendesse o que está por trás dessa oferta chamada primícia, O que Deus quis estabelecer quando Ele ordenou que se trouxesse primícias ao Senhor. Quando nós falamos de primícias, nós não estamos falando apenas de oferta, nós não estamos falando apenas de dinheiro, de bens, mas o do princípio, que está por trás das primícias, que é uma coisa muito mais profunda do que bens materiais, do que dinheiro e do que simplesmente colheita, que era o bem ali naquele momento da história de Israel. Fala de prioridade, fala de propósito, fala de algo que vem em primeiro lugar, fala de consagração. As primícias, meu querido, não era só o fruto da terra, não era só aquilo que era plantado, mas as primícias, elas mediam o coração de quem entregava o fruto. Deus estava medindo o coração, Ele estava buscando o coração das pessoas, se a prioridade era o Senhor, se a prioridade ali era o espírito de consagração. O modelo que estava sendo estabelecido ali era Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu acho que desde pequeno um dos versículos que a gente mais ouve na escola bíblica dominical é: buscai o reino em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É um reflexo desse princípio de primícias. A primícia constituía, pode mudar aí, irmão, a primícia constituía, só para a gente se inteirar a respeito do princípio de primícia, era o primeiro feixe que era colhido e era ofertado ao sacerdote, que representava Deus, no primeiro dia depois do sábado. Então, se os campos estavam prontos para a colheita, ninguém colhia antes que se tirasse a primícia. Então, era colhido um feixe, se fosse trigo, no caso, um feixe de trigo, e aquele feixe, então, ele era reservado até que se passasse o sábado. E no primeiro dia após o sábado, que é o domingo, o dia do Senhor, então ele era levado ao sacerdote e consagrado ao Senhor. O mais interessante, querido, é que ninguém poderia continuar a colheita ficava parada. Ninguém podia continuar debulhando as espigas de trigo enquanto o feixe não fosse movido
na presença do Senhor. Então ninguém podia colher e ninguém poderia consumir cereais. Ninguém comia trigo até que se fizesse essa consagração, porque a Deus, em primeiro lugar, era oferecido o fruto da terra, né? Então essa primícia, ela era consagrada. Deus tinha ali a primazia em tudo, ele estava em primeiro lugar em tudo, ele era honrado em tudo, e a vida dos israelitas, ela ia prosperando, né? Eles iam crescendo como nação, eles iam se tornando um povo próspero, um povo numeroso, porque eles tinham esse princípio, né, de honrar ao Senhor em primeiro lugar. E quanto que nós perdemos disso com o passar dos tempos, né? As primícias, ela era a parte de algo, né? Quando a gente olha aqui no texto, a gente pensa: ah, mas hoje eu não planto trigo, eu não planto milho, eu não tenho plantação, eu não tenho nem horta na minha casa, né? Antigamente a gente tinha uma hortinha. Eu lembro que eu estava numa igreja uma vez que um irmão tinha um sítio, e aí ele plantou lá no sítio uma horta, e aí, no dia lá, na hora da consagração de dízimos e ofertas, ele chegou com um cesto cheio de hortaliças e levou lá na frente no altar. E o pastor perguntou: o que, que é isso, irmão? Ele falou assim: é porque é a primícia que eu estou trazendo da minha horta. Literalmente, ele trouxe a primícia, né? Mas o que eu quero mostrar para você? Você não precisa de fazer isso, literalmente, né? Porque isso está apontando para algo no Novo Testamento que foi substituído completamente, né? Naquela época, tudo, a primeira parte era consagrada ao Senhor. A primeira parte da colheita, o primeiro cordeiro que nascia ali do rebanho, o primeiro fruto ali da vinha, o primeiro fruto da oliveira, aquilo era um reconhecimento que Deus tinha abençoado aquela pessoa e que tudo pertencia a ele. Do próprio rei Davi disse quando ofertou ao Senhor: Senhor, tudo é teu e da tua mão tu damos. Estamos devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor nos deu com a sua mão, né? Então, entregar em primeiro lugar ao Senhor era o princípio, né? E eu quero deixar esse princípio para você hoje, né? Que dia que se trazia primícia, então, era o primeiro dia depois do sábado que era colhido, domingo, né? Hoje é que dia? Domingo, né? Então hoje você está apresentando uma primícia ao Senhor, né? Você está apresentando a sua vida como uma primícia ao Senhor, porque você está entregando ao Senhor o primeiro dia da sua semana. Você já parou para pensar nisso? O primeiro dia da sua semana você está entregando ao Senhor, consagrando ao Senhor e falando que você confia nele, que o restante da semana será abençoado, porque o Senhor já abençoou e você crê nisso, você entrega primeiro para declarando que o Senhor vai te abençoar. No Antigo Testamento era exatamente o que isso significava. As pessoas declaravam: Senhor, antes de eu ver o resultado, antes de eu ver o quanto que eu vou colher, o quanto que eu vou colher de trigo, né, eu estou consagrando ao Senhor. Eu reconheço a sua fidelidade com o Senhor, comigo, né? Então o gesto era muito mais do que generosidade. Pode passar, irmão, né? O gesto era muito mais do que generosidade. Era um ato de confiança, de reconhecimento, né? E antes que todo mundo visse ali aquela produção, se entregava o começo. Antes de você ver a sua semana, você está entregando o primeiro dia para o Senhor, acreditando que vai ser uma semana de bênçãos, acreditando que vai ser uma semana vitoriosa, né? Isso era um convite a viver pela fé e pela dependência de Deus, sem expectativa de nada que viesse de mãos humanas, né? Eu lembro, quando eu era criança, alguns aqui que vieram do interior, né? Meus pais são do interior. Eu me lembro que quando você era convidado para almoçar na casa de alguém no interior, na roça, né?
Você chegava lá e você era visita e você comia primeiro, né? E os donos da casa, as crianças da casa, ninguém comia até que as visitas comessem, né? Eu não entendia muito bem isso quando eu era criança, sabe? Então eu fui e eh, colocaram uma mesa maravilhosa, comida de fogão a lenha, né? Mataram galinha, fizeram um monte de coisa lá. E eu tô comendo aquilo ali e tô achando gostoso, assim, ó, oh, mãe, eu quero mais. Minha mãe me tascou um beliscão, né? Da hora ali. Menino, tem mais gente para comer, né? E eu não entendi, falei assim, mãe, mas está gostoso, ninguém está comendo, né? Criança, né, vai entender. Depois que eu entendi o princípio, né? As pessoas ali, elas honravam as suas visitas e a primeira parte, né, da refeição era oferecida aos visitantes, né? Uma ilustração desse princípio. E me lembrei também de uma canção antiga, não tão antiga assim também, né? Do cantor PG, né? Meu universo. Quem já ouviu essa canção, né? Que sejas o meu universo. E uma frase ali me chamou muita atenção na canção do PG, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz na minha janela. De manhã, Deus tem que ser o seu primeiro pensamento. Por isso que é tão importante você orar pela manhã, né? Dentro do contexto judaico, o dia começava quando o sol nascia, né? Não começava a 0h01, mas no momento que o sol nascia, era o momento que o judeu estava de joelhos, orando ao Senhor, agradecendo por aquele dia, né? Contemplando o sol criado por esse Deus poderoso nascendo, né? E eu pude enxergar tudo isso nessa frase da canção do PG, lindíssima. Se você não ouviu, depois você procure, você vai encontrar facilmente aí na internet, né? Mas eu queria trazer para você o conceito de primícia no Novo Testamento, né? Cristo como primícia. Cristo é a primícia do nosso Deus. O Novo Testamento traz esse princípio numa dimensão, uma compreensão muito maior do que no Antigo Testamento. Porque em Cristo nós vamos ver o verdadeiro significado das primícias. Ele é o primeiro, ele é que foi entregue ao Pai por nós. A coisa mais preciosa que Deus tinha, o seu unigênito filho, ele entregou primeiro para que nós fôssemos o quê? A colheita daquela primícia que ele estava entregando. Cristo foi entregue como uma primícia, uma oferta de primícia, para que nós pudéssemos então ser a colheita. É por isso que Cristo falava tanto nas suas parábolas, nas suas pregações, sobre o campo, sobre colheita, sobre semear, né? Porque nós somos essa colheita, né? E quando eu olho para esse significado, né, de Cristo como primícias, a gente começa a entender muitas coisas que a gente realmente não tem vivido e que a gente tem sido falho na nossa vida cristã. Esse princípio ele é iluminado por Cristo, né? Ele próprio, como diz aqui a Escritura, é a primícia dos que dormem, né? Porque ele morreu primeiro e depois ressuscitou, né? Nós também morremos no batismo e nascemos para uma vida nova, né? Então esse é o começo de uma nova colheita, o surgimento de uma nova colheita. Jesus sendo entregue pelo Pai como o primeiro, o melhor, confiando que ali haveria uma colheita abundante de filhos para a sua glória, né? E essa é a essência do reino. Deus começa no princípio com o essencial, com o mais precioso, para depois alcançar o último. Será que nós fazemos isso? Será que nós entregamos tudo a Deus? Será que todo o nosso tempo, toda a nossa vida, será que Deus tem sido o nosso universo, como diz a canção? Né? Talvez muitas pessoas olhem para os crentes e falam: crente é tudo chato, né? Mas por que aos olhos de muitas pessoas os crentes são chatos? Porque Cristo é o nosso universo.
né? O nosso mundo é outro, o nosso mundo não é daqui. O nosso universo não é este, né? E as pessoas não entendem isso. E quando elas começam a perceber isso, né, nós nos tornamos chatos, né? Porque vamos estar cutucando ali sempre no erro, na ferida daquelas pessoas. Afinal de contas, o Senhor nos chamou como profetas das nações. E o profeta, o que é que ele faz? Ele denuncia o pecado, né? O profeta denuncia o pecado. Já que não eu falei de canção, vamos falar de uma outra canção aqui do Fernandinho, né? Que fala de profetas calados. Nós somos uma geração de profetas calados, né? Nós não denunciamos o pecado de ninguém. Eu vou falar nada. Quem sou eu para julgar? Você não está julgando. A pessoa já está julgada pela própria palavra de Deus, né? Então, Cristo, ele é como uma primícia dessa nova criação, né? Paulo fala em 1 Coríntios 15, 20, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele foi feito, então, primícias daqueles que dormem. E no sistema judaico, esse feixe, então, como eu disse, ele era apresentado ali ao templo como o primeiro fruto, né? E nenhum outro fruto poderia ser tocado. A colheita não começava sem que se movesse aquele feixe em consagração ao Senhor. E quando Cristo, então, ele ressuscita, ele se torna esse primeiro feixe da grande colheita da redenção. O interessante é que, a partir dali, daquele momento, né, da primícia, se contavam ali várias semanas, né, e 50 dias. E nesses 50 dias, ou seja, 7 semanas, né? 7 vezes 7, 49. No 50º dia, era o dia de Pentecostes, né? No dia de Pentecostes, nós recebemos não uma visita, né? Mas a descida do Espírito Santo sobre a igreja para habitar na sua igreja, né? Nós, então, passamos a ser essa colheita. Passamos a ser essa colheita de filhos do reino, né? A sua ressurreição é a garantia de que há mais frutos vindo, né? Muitos filhos e muitas filhas sendo gerados nessa nova vida. É por isso que quando uma pessoa se batiza, né, ela está ali profeticamente naquele ritual de batismo, né, de sepultar nas águas e de emergir, né? Ela está dizendo exatamente isso: com Cristo eu morri e eu ressuscitei. Agora eu sou parte dessa colheita da qual o Pai entregou a sua primícia, né? Então Deus aplicou esse princípio. Eu acho interessante, irmãos, que Deus não pede nada para a gente que ele já não tenha feito. Ele dá o exemplo, né? Deus dá o exemplo em tudo aquilo que ele faz, e ele não vai te pedir aquilo que ele não faria, inclusive como homem. Por isso Jesus veio como homem, né? E por isso nós estamos falando de princípios e de primícias, porque nós estamos falando do próprio coração de Deus, né? O coração, ele dá aquilo que é o primeiro, aquilo que é o melhor, confiando que o fruto virá, né? O fruto virá. Então, a Bíblia fala, ela nos chama, né, não só para olharmos para Cristo como exemplo, mas para assumir o nosso papel como primícias, né? Porque o povo de Deus, ele é primícia do Senhor, né? Será que você tem assumido esse papel de primícia do Senhor? Esse lugar de primícia? Tiago afirma que fomos gerados pela palavra. Quem é a palavra? Jesus. Fomos gerados pela palavra. Somos primícias das criaturas de Deus, né? Agora somos filhos, não somos mais criatura. Isso significa que a nossa vida vai estar apontando para algo maior, né? E que Deus quer realizar isso em toda a sua criação. Nós somos o início daquilo que um dia vai ser pleno, né, por toda a terra. E o Espírito Santo, ele quer nos transformar.
Ele está preparando o mundo para a restauração definitiva de Cristo. E, para que isso aconteça, nós devemos nos consagrar cada dia mais como primícia ao Senhor. Sabe por quê, irmão? É aquilo que você já ouviu várias vezes nesse púlpito aqui. O caminho está estreitando. O caminho está estreitando. E até pastores que não eram de falar isso agora estão falando. Outro dia eu ouvi uma pregação do Cláudio Duarte falando sobre isso, né? E ele falando, olha, daqui a um tempo, irmão, nós não vamos precisar dessa igreja assim de 5.000 membros, não, viu? Estou pensando em vender esse prédio aqui, fazer uma igreja pequenininha, porque a perseguição vai ser grande, né? Não vai ter gente escondida no meio dos crentes, não vai ter joio escondido no meio do trigo, não. Vai se revelar quem é trigo, quem é joio. Não vai ter crente meia boca nas palavras dele, né? Não vai ter crente meia boca mais. Então a primícia, ela não é apenas um título, mas ela é uma responsabilidade. Você é primícia do Senhor. E existe uma diferença entre precedência e prioridade. Precedência é uma coisa que vem antes e outra ocupa o primeiro lugar no coração. O que tem precedência no seu coração? Né? O que tem precedido a Deus no seu coração? Talvez seja o seu trabalho, né? Talvez seja até alguém, uma pessoa, talvez seja o dinheiro, talvez seja essa corrida louca, né, para acumular bens, né? E eu não quero ser redundante e voltar aqui novamente na palavra, mas para poder te dizer, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado? Para quem serás? Né? Deus nos chama a viver como aqueles que habitam em um local de consagração, né? Um exemplo de entrega intencional, né, que vem do seu coração. No Antigo Testamento, as primícias eram santas, elas eram separadas, elas eram intocáveis. Será que estamos vivendo uma vida assim? Santa, intocável, né? Separados verdadeiramente do mundo, reservados em honra para o Senhor. Lembra lá do jantar na roça? Do almoço na roça? Será que estamos honrando, né, em primeiro lugar? Assim deve ser a nossa vida, queridos. Uma existência rendida ao Senhor, separada para o uso exclusivo de Deus. Porque o estilo das nossas vidas, o estilo que nós vivemos, né, ele tem que ser uma prioridade constante para o Senhor Jesus. E Jesus já declarou isso, como eu disse antes, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A vitória, ela está atrelada a essa ordem. Primeiro, você busca o reino de Deus, depois você recebe todas as outras coisas. Sinal que o reino de Deus, ele é mais valioso que todas as outras coisas. E quando ele é em primeiro lugar, né, que ele encontra o seu lugar, Deus, então, quando ele está em primazia no seu coração, então, ele é inundado de felicidade, de paz, né, e de direção sobrenatural sobre tudo aquilo que você faz. Então, nós somos primícias de Deus, né? Isso significa que nós fazemos parte, né, de um povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Pertencemos ao Senhor. Quando o Espírito Santo nos alcança, ele está iniciando uma obra de restauração, e essa obra vai atingir a toda a criação, né? Então nós temos que entender isso, né? Senhor, a minha vida te pertence a ti, eu sou o teu primeiro fruto entre muitos. Quantos aqui, às vezes, tem um testemunho de dizer, olha, eu fui o primeiro a converter na minha família, né? Fui o primeiro a converter na minha família. Eu fui a primícia na minha família, né? E atrás de mim vieram outros. O Senhor foi entregando a colheita, né? Então, quando nós entendemos esse princípio de consagração, né, nós podemos entender
o que Deus faz na nossa vida, né? Nós temos aí algumas prioridades quando nós passamos a entender que nós somos primícias do Senhor. Em Mateus 6,33, né, esse mesmo versículo que eu acabei de citar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né, ele mostra isso. A sua prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o nível 1 das suas prioridades, né? Em todas as áreas da sua vida, Deus tem que vir em primeiro lugar. Quando ele vem em primeiro lugar, tudo mais se alinha em todas as áreas. A sua rotina, né? Os seus recursos, os seus planos, os seus projetos, as suas decisões, tudo isso precisa refletir alguém que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Amém? Muitos cristãos, eles querem obter, né, sem perceber que a vitória está ligada a essa ordem do coração, né? A prioridade vai determinar o quê? A provisão, aquilo que você vai receber. Amém? E quando você honra o Senhor com as suas primícias, seja ela nas finanças, né, no seu tempo, ou com os seus dons, nós estamos dizendo: Deus, tudo que eu tenho é teu, e o Senhor será sempre o primeiro na minha vida. Né? O estilo de vida de primícias é o estilo de vida que o crente deve viver. A prioridade constante, né, nas nossas vidas. Não apenas em dar algo, né, mas a posição de Deus que Deus ocupa na nossa vida, né, sendo o primeiro lugar em todas as coisas. Eu costumo dizer que, às vezes, né, você tem que olhar para dentro de si e pensar o seguinte, né, lá no meu coração tem um tronozinho, né, uma cadeira. Quem que está sentado lá? Muitas vezes somos nós mesmos, né, que sentamos ali e ocupamos o lugar de Deus. A partir do momento que você senta ali e você diz: eu sou dono do meu nariz, eu governo a minha vida, eu faço o que eu bem entendo, né? Você está tirando Deus deste lugar, né, que é o lugar dele. E quando nós colocamos Deus no lugar devido, né? Quando nós o entronizamos na nossa vida, nós estamos trazendo esse princípio de primícias para o honrar, né? Honrar ao Senhor com as nossas primícias, como instrui lá em Provérbios, né? Já foi dito aqui também várias vezes aqui durante o ofertório, através dos nossos bens, né, é como dizer que nós confiamos nele, né, que nós não temos capacidade de nos sustentar sozinhos, né, e que toda provisão, que tudo vem dele. Você já parou para pensar, se você parasse de respirar um minuto, é ruim ficar sem respirar, né? Você fica cansado. Eu estou usando esse papo, tá? Mas vou parar de usar em nome de Jesus. Estou usando esse papo. O médico passou, recomendou para mim. Estava dormindo pouco, apneia, acordava, no outro dia estava cansado, né? Você fica cansado, você fica desanimado, né? Porque você respirou mal. Deus é que te dá o sopro de vida. Sem Ele soprar o sopro de vida, né? Se você parar de respirar, você pode ter a conta igual a do que o Bill Gates tinha, hoje é o Elon Musk, né? Você pode ter uma conta bancária igual a do Elon Musk, não vai comprar ar para você, né? Tudo vem dele, né? Pode mudar, não. Né? Por isso as nossas prioridades, né, com o Senhor, elas têm que vir em primeiro lugar, né? Nós temos que fazer a nossa entrega, a nossa oferta diária. E isso não se resume não apenas em um momento durante o culto, não.
E isso é durante toda a nossa vida. Ontem a gente estava aqui no seminário, não sei quem falou, não sei se foi o André que falou, que uma igreja que ele foi uma vez, que ele achou interessante que quando ele saía, estava escrito ali atrás, assim, na porta, né? O campo missionário é aqui fora, né? É aqui fora que é o campo missionário, fora das quatro paredes, né? Qual que é a sua entrega? Né? Será que você realmente está honrando o Senhor? Será que você está ofertando a sua vida ao Senhor lá fora? Né? Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda ou fazenda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Eu queria te dizer uma coisa. Você acha que Deus estava falando apenas de dinheiro aqui? Apenas de bens materiais aqui? Esse versículo ele engloba algo bem maior do que isso. Mas ele estava falando de um princípio, né? Honrar o Senhor com os nossos bens, né? Com as nossas primícias da nossa renda, de tudo aquilo que nos custou, né? De tudo aquilo que custou o nosso esforço, de tudo aquilo que ocupa lugar nas nossas vidas, né? Que nós nos desgastamos. Será que nós estamos ofertando ao Senhor? É, um tempo, será que você tem separado um tempo? Tem uma matéria que a gente faz, né, de mordomia cristã, e uma das coisas que eu mais gosto nessa matéria é a mordomia do tempo. Né? As pessoas ficam preocupadas em, às vezes, dar dízimo e oferta de dinheiro, mas não dá o dízimo e oferta do seu tempo. Será que você dá 10% do seu tempo para Deus todos os dias? Será que você oferta o seu tempo ao Senhor? Né? Olha, é um tempo que eu poderia estar na minha casa, né, fazendo outra coisa, descansando com a minha família, passeando, indo num parque, mas eu estou ofertando ao Senhor. Né? Estou ofertando ao Senhor. É o mesmo princípio. Né? Oferta e entrega. Não era simplesmente ofertar e entregar os cereais, o fruto do campo, os bens, mas é ofertar a sua vida. Né? Essa mesma igreja que eu falei lá do moço que trouxe as hortaliças, né? Teve uma vez também que teve um camarada lá que fez uma coisa inusitada. Né? Ele, todo mundo trazendo as suas ofertas e ele veio com um cesto grandão. Chegou, colocou o cesto lá na frente, né? Abriu o cesto e todo mundo olhou e falou: o que será que ele está trazendo ali? Pulou dentro do cesto. Né? Aí o pastor perguntou para ele: o que é isso? O que é isso, irmão? Não, eu estou me ofertando ao Senhor. Né? Eu estou me oferecendo como oferta ao Senhor. Né? É claro que, né, as pessoas olharam aquilo ali como algo engraçado, né? Mas era algo simbólico que ele estava fazendo, né? Segundo a fé dele, segundo o pensamento dele, olha, eu quero ofertar minha vida ao Senhor. E embora isso pareça ser muito engraçado, também é muito profundo. Né? É muito profundo. Será que você já se imaginou assim, de trazer um cesto gigante até o altar? Não literalmente, né? Mas de coração. E pular dentro desse cesto e falar: Senhor, minha vida é tua, totalmente tua. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Né? Eu quero advertir, né? Aviso aos navegantes: se você fizer isso, se prepara para as coisas que vão acontecer na sua vida, né? E que vão ser bem diferentes daquilo que você imaginou. Né? Porque você está dando o controle total a Deus sobre a sua vida. Né? Isso é dedicarmos a Deus a primazia, ele é ser o primeiro em tudo, o primeiro do dia, o primeiro salário. Né? Eu achei, por falar em primeiro salário, olha, Deus me lembrando de outra coisa aqui. O meu filho, Luiz Fernando, casado, já o pai da minha netinha, abençoada, Manuela, quando ele começou a trabalhar, o primeiro emprego dele,
Ele pegou e chegou perto de mim e da mãe dele e falou assim: mãe, pai, eu decidi uma coisa, fazer o quê? Meu primeiro salário eu vou dar todo para Deus. Trabalhou um mês, levou o salário dele todinho e deixou no altar, uma oferta ao Senhor. Não era muito, era um rapaz que estava começando a trabalhar, né, numa videolocadora, né? Hoje já estavam extintas as videolocadoras, né? Mas numa videolocadora não ganhava tanto, mas para ele era algo significativo. Você já imaginou você trabalhar um mês e não pegar no dinheiro, né? Para você, para o seu uso? Foi o que ele fez, né? Então, será que nós estamos preparados para o primeiro salário ser do Senhor? O primeiro minuto do culto ser do Senhor? O primeiro despertar ser do Senhor? Será que nós estamos confessando isso como colheita de Deus que nós somos verdadeiramente? Sabe, irmãos, não é sobre o valor da oferta, mas é o valor que Deus tem para nós. Não é o valor da oferta. Qual que é o valor que Deus tem para você? Talvez o valor que Deus tenha para você seja menos do que você ter que sujar o seu carro, né? Tem gente que fala assim, não vou na igreja hoje, está chovendo, vou sujar o meu carro que eu lavei e encerei ontem. Não vou assistir pela internet, né? Deus está sendo o primeiro na sua vida? O seu carro, né? Um bem material. Cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, porque isso tende a ser idolatria. Inclusive, esse sentido aqui de primícia, né? Quando eles traziam essa primícia, eles moviam até o sacerdote, eles se curvavam, né, com aquela oferta. Isso tem um sentido chamado latreia. Latreia é você se curvar, né, diante do seu Senhor. É você fazer algo para o seu Senhor. Daí vem a palavra idolatria, né? Você se curvar a ídolos. Idolatria, tá? Então, cuidado. Para quem você está sendo latreia? Para quem você está se curvando? Para Deus ou para as outras coisas, né? O fruto, ele não pode ocupar, né? A colheita ela não pode ocupar o primeiro lugar nos nossos corações. Esse princípio vai abranger sempre as nossas vidas, honrar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, tá? Essa parte de ofertório de dízimos, né, ela é simbólica, ela é importante também para a manutenção da igreja, do templo, mas ela é simbólica, ela quer dizer muito mais do que isso, muito mais do que isso. Tá? Ela tem um sentido espiritual muito grande. Inclusive, né, as pessoas costumam não enxergar esse sentido espiritual nessa parte, porque acham que é simplesmente dinheiro é coisa do mal, né? Do maligno, né? Mas é a forma como a gente tem também de abençoar e de sermos abençoados, né? Então, as primícias, como a nossa consagração pessoal, ela faz parte da nossa consagração pessoal. Será que você tem se consagrado? Romanos 12:1, ele encerra o julgamento. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que você tem apresentado um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O que é um sacrifício vivo? Sacrifício, você sacrificava o animal, ele morria, né? Mas aqui está falando de um sacrifício vivo. Significa que a sua vida, né, vai ser um sacrifício para Deus, né? Um sacrifício aceitável para Deus. Quando você diz não para a pornografia, quando você diz não para as coisas escusas desse mundo, quando você diz não para mentira, tá? Isso é um sacrifício vivo, isso agrada a Deus.
Isso agrada a Deus. É um sacrifício santo e agradável a Deus. No Novo Testamento, a maior oferta que nós temos não é mais essa oferta do campo estabelecida no Antigo Testamento pelas primícias, mas a oferta da própria vida. Por isso eu disse que aquele caso do homem com o cesto, ele é muito profundo, né? Ele é muito profundo. Deus não quer o que nós temos, tá? Eu queria que você pensasse assim, Deus não quer o que nós temos. Sabe por quê? Nós não temos nada. Tudo que nós temos é dele, como diz Davi, né? Das mãos dele, nós devolvemos novamente para ele. Ele quer o que nós somos. O que você é? Você é filho, realmente? Você é servo, realmente? A quem você tem adorado verdadeiramente? Ser uma primícia é ter consciência constante de que tudo o que eu sou pertence a Deus. Tudo que eu sou pertence a Deus. Todo o meu ser, né? Todo o meu respirar, o meu pensar, né? Tudo é para o Senhor. E quando você começa a pensar dessa forma, meu querido, você vai mudar a sua forma de trabalhar. Você vai trabalhar de forma diferente, né? O trabalho não vai ser uma coisa mais pesada, né? Mas vai ser algo leve, né? E você vai mudar a forma de servir as pessoas, né? Você vai entender que você está oferecendo um sacrifício santo, vivo, né? Agradável ao Senhor, na forma de tratar as pessoas, né? Quantas vezes a gente vem para a igreja, canta, né? Bate palma, faz aquele louvor maravilhoso, não cumprimenta ninguém, vai embora, né? Não cumprimenta ninguém, não dá nem um sorriso, né? Eu acho interessante quando o ministrante de louvor tem que falar, olha para o irmão do seu lado, dá um sorriso, abraça, né? Nós temos que ser cutucados, né? Temos que ser estimulados. Mas quando nós entendemos isso, até a forma de tratar as pessoas muda, né? Passamos a ser mais amorosos, passamos a entender mais a outra pessoa, passamos a ser empáticos, nos colocamos no lugar das outras pessoas, né? O cristão, ele tem que entender que ele tem que viver, né, como primícia. Primícia é um estilo de vida, não é oferta apenas. Primícia é um estilo de vida. Se você entende isso, você entende que cada decisão que você toma é um altar em que você está sacrificando ao Senhor e que ali você pode estar entregando uma oferta muito mais valiosa do que dinheiro, tá? Muito mais valiosa do que dinheiro. Pense nisso, né? A maior consagração não é a consagração financeira ou material, mas é a consagração pessoal, sabe por quê? Se for uma consagração pessoal de coração, as outras coisas são naturais. A financeira, a material, é natural. Ela também vai estar inserida ali no meio. Paulo nos exorta, então, a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Ele nos convida, né, mais do que um convite, né, uma exortação, nós temos que oferecer, né, a nossa vida, o nosso deitar e o nosso levantar ao Senhor. E quando nós consagramos a Deus como princípio de todas as coisas, né? O início do dia, o início de um projeto, as nossas emoções, né? Nós vamos ter uma caminhada diferente, né? Uma caminhada mais leve, né? Eu estava vendo também a história sobre o autor daquela canção Calmo, Sereno e Tranquilo. Você conhece essa canção? É um senhor que chama Ivan, lá do Rio de Janeiro. Ele está vivo até hoje, né? E ele disse que ele estava na faculdade, ele estava num momento muito difícil, tomando medicação controlada, já tinha tentado aí uma série de coisas erradas, né? E ele começou a ler a Bíblia lá na faculdade, né? E aí Deus falou com ele
de uma forma ali especial. E Deus falou, ele leu aquele texto que com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, com o teu coração creres, né, que Deus o ressuscitou do morto, se creres e o confessar com a sua boca, você será salvo, né? Olha o que ele fez. Ele falou assim: eu vou fazer isso. Eu creio. Ele ajoelhou ali no quarto, confessou o Senhor: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Eu creio no teu filho Jesus. Eu creio, ó Deus, que o Senhor também está me ressuscitando para uma nova vida, né? E ele diz que enquanto ele orava, o Espírito Santo o tomou de uma forma que ele sentiu uma paz tão grande no coração dele, aquela paz, né, que foi inundando todo o coração dele, e aí nasceu a canção Calmo, Sereno e Tranquilo, né? Uma coisa maravilhosa. Depois você procura saber, pesquisa a respeito, né? Mas eu queria deixar para você, então, que é importante que você assuma essa condição de consagração pessoal ao Senhor, de ter uma vida sempre como primícia aí ao Senhor, tá? E você tem que, com isso, firmar um compromisso final com Deus, né? Deus começou algo com Cristo e Ele quer continuar isso em nós. Nós fomos feitos primícias para revelar o quê? O caráter do Pai ao mundo. E quando nós vivemos nessa condição de primícias, nós nos tornamos o reflexo, né, dessa primeira oferta, o reflexo de Jesus, somos a imagem de Jesus, somos o início da colheita, né? Então, as primícias, elas refletem exatamente o quê? A primeira oferta, né? A oferta de Cristo Jesus. Através da nossa consagração, o mundo vai ver os sinais das colheitas que estão por vir, né? O resultado disso vai ser o quê? Estilo de vida diferente, né? Uma existência que vai glorificar ali o Pai. Somos os primeiros frutos, mas não somos os únicos. Tem outros frutos para vir aí, né? E nós somos parte da responsabilidade com esses frutos, tá? Pode passar. Eu queria, é o último, né? Último slide. Eu queria aproveitar esse último slide aqui para te convidar a baixar a sua fronte por um momento e fazer um autoexame. Será que você tem tido esse compromisso com o Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, de fazer da sua vida uma primícia ao Senhor? Em tudo que você fizer, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus negócios, no seu estudo, feche os seus olhos e abaixe a sua fronte por um momento e pense, reflita nisso. E se o Espírito Santo te tocar que você não tem sido uma primícia verdadeiramente para o Senhor, faça esse compromisso hoje com o Senhor, de ser uma primícia, de consagrar a sua vida inteiramente ao Senhor. Peça a Ele, fala: Senhor, muda a minha vida, Deus. Eu quero me consagrar, ó Deus, plenamente ao Senhor. Eu quero, ó Deus, que a minha vida reflita a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor possa me tomar verdadeiramente com o Teu Espírito Santo, que eu possa ser transformado, Senhor. Oh Deus, eu quero ser como aquele homem que levou aquele cesto diante do altar e pulou dentro dele e ofertou a sua vida ao Senhor, ó Pai. Aceita a minha vida, ó Deus, e todo o meu ser em consagração ao Senhor. Eu quero ser um sacrifício vivo, santo, aceitável ao Senhor. Amém. Se você fez essa oração, né, de coração, de verdade, né, eu queria te convidar a vir aqui à frente, aqui, pastor, fazer uma oração aí para que você possa selar esse compromisso com o Senhor, né, de consagrar a sua vida, de ser uma primícia para o Senhor, de entregar a Ele
a sua vida, de entregar a Ele as suas finanças, de entregar a Ele o seu trabalho, a sua família, as suas preocupações. E você vai ver que a colheita que te espera, que te aguarda, será muito grande. Amém? Glória a Deus.